pessoal, nós estamos aqui iniciando o Conexão Rio Info, primeiro programa em que nós vamos trazer sempre dois debatedores convidados, e o Alberto Blois e eu vamos fazer as honras da casa e debater, discutir, fazer uma conversa leve, sempre em torno dos temas de tecnologia, inovação, mudança, coronavírus, com certeza. A gente vai trocar umas ideias, são sempre pessoas que têm muito a colaborar, a contribuir, sempre com bagagens bem extensas, né? Então, eu pediria aí que os nossos convidados começassem se apresentando. Caio Rainério de Araújo Silva, grande amigo, parceiro de muitos anos. Fala aí, Caio. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Caio, eu estou numa transição agora, eu era executivo até 20 dias atrás, eu estava como vice-presidente da Sonda, agora iniciei uma jornada de empreendimento, de juntar soluções, né, aproveitando aí essa fase do coronavírus, criei um ecossistema e estou levando esse ecossistema para o mercado. E é um prazer estar aqui. Paulo, muito obrigado pelo convite. Alberto, espero estar contribuindo aí para essas discussões que vocês estão provocando. Tá legal. Jones, de Brasília, diretamente de Brasília, do Centro do Poder. Fala para gente. Isso aí, gente. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite aí, Paulo e Blois. É um prazer estar com você, Caio. Hoje eu estou como vice-presidente da Softex Nacional. E aí a gente, mais na frente, de repente, a gente consegue falar o que é essa tal de Softex. E a minha grande experiência, assim, talvez a minha grande contribuição para esse papo aqui à tarde é Open Innovation, né? É o que eu tenho trabalhado desde que eu comecei aí a minha carreira executiva, e foi o que eu vim fazer na Softex, foi trabalhar com inovação. E eu sou um fã aí do Rio Info, e conheço há 8 anos e sou, acho que, um dos grandes defensores e um dos grandes fãs. Então, eu me senti muito honrado, inclusive, pelo convite. Obrigado aí. Tá legal, obrigado. Blois, se apresenta aí. Bom, pessoal, que eu tenho para me apresentar é que eu sou amigo desses caras. Essa é a minha principal qualidade, né? Com o Milê, com o Jones, e uma amizade fraterna com o Caio, que eu acabei de descobrir aqui agora. Mas, enfim, fico contente de a gente estar iniciando mais um projeto aqui do Rio Info. Esse aqui é o Conexão Rio Info. Uma honra ter aqui o Caio e o Jones nessa primeiríssima edição. E, enfim, a ideia é ser um papo entre amigos, né? Então, acho que estou contente aqui da gente estar iniciando mais um projeto e vamos em frente, vamos lá. Milê, começa a provocar os caras. Vamos começar a tirar esses caras da zona de conforto. Deixa eu me apresentar aqui. Paulo Milé, eu estou junto com o Blois na diretoria da RioSoft, na diretoria da TI Rio, que é o sindicato aqui do Rio, e estamos nessa batalha de tocar para frente o Rio Info com vários projetos aí em paralelo. E a minha vida toda foi na área de tecnologia, como cada um de nós aqui, e o assunto tecnologia vai permear toda a nossa conversa desde sempre. Eu vou começar provocando uma opinião caseira. O que vocês estão achando dessa ideia do home office? Como é que estão convivendo aí? Fala aí, Johnny. Eu acho que eu vou começar falando aqui, porque o Caio parece que teve um problema aí com a câmera. O home office para mim já não é uma novidade, né, Paulo? Assim, eu quando trabalhei na indústria, eu vim do setor automotivo, né, não só do setor automotivo, mas minha grande parte de experiência foi do setor automotivo. A gente já atuava, né, de certa forma, com home office quando tinha algumas questões mais estratégicas que tinha que ficar em casa. Eu tenho vivido uma situação, na verdade, na liderança que tem sido sui generis, né? Que foi exatamente quando frear as pessoas no processo de produção, porque o home office parece que levou as pessoas a um nível de produção muito alto, a um nível de trabalho muito alto, que está causando também um nível de estresse muito alto, né? Mas eu não gosto muito da ideia de ficar em casa, embora eu moro num paraíso aqui dentro de Brasília. Eu gosto mesmo da coisa do dia a dia do escritório e tal, mas digamos que é um mal necessário nesse momento de contribuição social. Tá bom. Mas eu acho que você pode mesclar, né?
Eu também tenho uma relação com o home office já de longa data. Eu trabalhei em muitas companhias americanas e a gente já estava acostumado no processo de home office, né? Então, hoje, se você puder mesclar isso, vai ser muito bom, né? Porque a produtividade efetivamente ela aumenta. Se você puder, depois que terminar o isolamento social, se você puder mesclar isso um pouco no escritório, um pouco na casa, a tua qualidade de vida vai aumentar sobremaneira, né? E eu estou achando extremamente interessante a prova, né, que toda a parte, toda a infraestrutura de comunicação está sofrendo, porque está todo mundo trabalhando de home office, né? E as bandas, as operadoras, a infraestrutura está funcionando perfeitamente. Eu tenho participado de calls no Brasil, fora do Brasil, e a coisa está funcionando perfeitamente. Então, eu acho que essa mescla ela vai ser sensacional, entendeu? Porque vai te dar qualidade de vida. Certo? Você não vai perder, por exemplo, eu que moro aqui em São Paulo, não vai perder 1h30 no trânsito todos os dias, entendeu? Então, isso vai facilitar muito a vida. Eu estou sentindo isso também, já trabalho com home office há algum tempo. A diferença desse home office agora é que ele é compulsório, isso mexe com a cabeça da gente, né? Também a infra que cada um tem dentro de casa não está ideal. Você não tem os apoios normais que você tem, quem tem criança em casa, então complica mais. Mas eu acho que é um ponto sem retorno, né? Eu acho que aquele vai voltar mais ou menos, não vai ter aquela volta ao que era antes, nunca mais. Eu sinto também esse problema, a gente gasta 1 hora e pouco para o centro da cidade, e essa 1 hora a mais, 2 horas por dia, está sendo usada aqui diretamente, sem sombra de dúvida, a gente está ganhando em produtividade, tem que começar a administrar aí a maneira de fazer. A gente tem feito as reuniões, Bloar, com o pessoal do interior aqui do estado do Rio, 10, 12, 15 representantes de cidades. A gente fazia uma reunião por ano dessa, era uma dificuldade total. Agora não, a gente faz toda semana a reunião. E, bom, uma produtividade legal, toda semana, pessoas de 15 cidades diferentes. Isso, eu digo assim, é para melhorar. Né? Não, tá ruim, tá vendo crise. Não, olha, nós temos que sair dessa melhor. Eu acho que o ponto-chave do desafio é esse. Você acha, Bloch? Gente, olha só, gente, eu já, enfim, trabalhei muito em home office, estou acostumado, eu sempre falo para o pessoal, você precisa se disciplinar, né? Então, eu sempre tive o seguinte, estou trabalhando em home office, eu acordo de manhã, tomo banho, faço café, normalmente faço a barba, que não foi o caso hoje, mas, enfim, troco de roupa, boto roupa de trabalho, sento e trabalho, fecho a porta do quarto, sento e trabalho. Essa é a rotina. Se eu me distrair, Alberto, tem uma questão aí de distração. Eu não posso estar com televisão ligada, eu não posso, quer dizer, qualquer coisa me distrai. Então, eu me fecho aqui no quarto e trabalho. Acho que a gente tem um aumento de produtividade, sim. A gente ganha com esse não deslocamento, esse deslocamento, principalmente nas grandes cidades, ele é muito estressante. Então, aqui no Rio, você sai da Zona Sul, vai para o centro, vai para a Zona Norte, vai para a Barra, olha só, isso daí dá tempo depois de fazer 2 reuniões de 5 minutos, porque o teu dia está todo no deslocamento. Em São Paulo, então, tão complexo quanto o Rio. Talvez aí em Brasília seja menos dramático isso, mas está caminhando para um quadro desse se formos em frente. Uma coisa que o Caio falou, que eu acho que é legal, é que, de uma forma ou de outra, a estrutura está segurando, né? Porque, olha só, nesse exato instante aqui, a gente está aqui batendo papo nós 4, minha filha está assistindo videoaula da faculdade, meu filho está assistindo aula ao vivo do colégio, minha mulher está trabalhando, deve estar lá se matando com o chefe dela o dia inteiro, e o corpo está comendo, né? Com acesso a sistema, com vídeo, com tudo. E está segurando, está todo mundo sobrevivendo. É claro que de vez em quando dá um crepe aqui, um crepe ali, mas a gente segue em frente, aí todos sobrevivendo. E eu acredito, assim, a coisa que eu mais sinto falta é, às vezes, o seguinte, de contato com as pessoas. Eu sou o tipo do cara que eu gosto de marcar um papo para tomar um café, para tomar um chopp, para ficar uma coisa mais, enfim, mais informal. Mas, como não dá,
Muitas vezes a gente tem um negócio aqui que a gente faz, eu vou convidar o Caio e o Johnny, já estão convidados para o próximo, né, Milê? A gente organiza um happy hour, tá? Então é cada um com a sua musiquinha, cada um com a sua bebidinha, e a gente fica batendo papo aqui. Enquanto tem gente logada, a gente vai batendo papo. Então, eu acho que é legal. É engraçado que essa coisa da tecnologia, a gente está vivendo um momento de isolamento, mas de alguma forma ela acabou unindo, né? Ela acabou juntando as pessoas, tornando essas reuniões que o Miller falou ali viáveis. Coisas que, para a gente fazer essa reunião com 16 caras, tinha que marcar com uma antecedência louca no calendário e ficar lembrando todo mundo que aquilo ia acontecer. Hoje não, de uma semana para outra, vai ter, hein? Entra todo mundo. Bló tocou num ponto que não é só o teletrabalho, né? Tem a teleeducação, tem a telemedicina, tem a teletudo. E isso aí, imagina, nós quatro somos... Tem a telebirita, pô. Nós quatro somos da área de tecnologia. Imagina se a gente, em janeiro, estivesse fazendo um planejamento de uma empresa e dizendo assim, em março todo mundo trabalhando em casa e a partir de agora já tá maluco, doido e tal. Como é que vocês veem essa transição aí, a tecnologia, as empresas se organizando nesse rush assim? Eu acho, Paulo, começar agora, eu acho que a maturidade veio muito rapidamente. As empresas elas se organizaram de uma forma tão rápida, as pessoas se propuseram a fazer acontecer e a coisa aconteceu. Né? A acessibilidade das pessoas. Hoje você manda uma mensagem para a pessoa no WhatsApp, marca um call, as pessoas estão acessíveis, né? E as empresas conseguiram de uma forma muito rápida se organizar. Então hoje está tudo funcionando perfeitamente. Se não fosse o problema do estresse que você mencionou, né, de você ter que ficar em casa por esse tema todo, né, as coisas estão funcionando perfeitamente bem. Você tem acesso aos sistemas, você tem comunicação, de vez em quando dá um crepezinho, claro, normal, mas eu diria para você que a coisa está funcionando no 98%. Então, as empresas se adaptaram muito fortemente, e isso é maturidade, cara. Isso é organização, isso é disciplina, tá certo? Isso é gestão. E eu fiquei muito surpreso com a velocidade que as empresas se organizaram. Jones, e na área do governo isso aconteceu também? Foi tranquilo? Foi mais ou menos? Como é que está aí? Então, no governo, e aí quem acompanha a mídia sabe como é que está funcionando em termos até das críticas, mas o governo ele fez uma redução baseada um pouco digamos aí, nos grupos de risco, né? E também em escalas. Então, os ministérios eles estão funcionando, Brasília está a pleno vapor e é até interessante que, em alguns casos, os ambientes burocráticos até passaram a produzir mais, que foi aquele nosso comentário inicial aí. E as coisas têm até andado numa certa velocidade, Paulo, que tem me deixado até, como diz lá na minha terra, um pouco abismado, né? Porque eu achei que com esse processo de distanciamento social, que o processo burocrático ia ser pior do que ele é normalmente, mas veio um ponto muito positivo, porque as pessoas estão dando mais celeridade. E eu acho que uma questão que o Caio colocou na sua primeira fala, que é a questão da qualidade de vida, talvez isso tenha vindo como uma recompensa, o cara se sente recompensado naquele processo, ainda que de uma forma compulsória, né, de estar em casa, e isso tem levado a uma produção maior. Eu tenho conseguido me reunir com os, entre aspas, aí, os burocratas de Brasília com muito mais frequência para tratar de assuntos muito relevantes para o desenvolvimento da tecnologia nacional do que antes desse processo de isolamento, né? Digamos assim. Embora Brasília não tenha esse isolamento tão fechado, tão drástico, porque aqui tomou-se algumas providências anteriores, mas eu tenho visto isso como um ponto muito positivo, assim. E só fazer um ponto aqui, eu acho muito interessante essa questão. O Caio também levantou uma coisa do estresse das redes, né? Para isso que a gente está fazendo aqui, a filha do Blois ali, vendo Netflix, a gente aqui conversando. E tem uma coisa muito importante, que as empresas de tecnologia, nesse momento, elas estão compartilhando valor. Você vê aí que o Netflix, a Amazon, a Globo, todo mundo que trabalha hoje com streaming está reduzindo as suas bandas, né, a sua
divulgação para a sociedade também poder usufruir mais da rede. E essa questão do valor compartilhado, que é até um artigo do Potter aí na Harvard, não sou muito fã de Potter não, mas eu acho que isso está se tornando uma realidade no ambiente de inovação, porque as empresas inovadoras são aquelas que compartilham valor com a sociedade. Eu acho que as empresas de tecnologia, elas estão na vanguarda desse compartilhamento de valor quando elas estão abrindo mão ali de um determinado serviço que elas precisam prestar para a sociedade, porque isso é o valor do produto dela de qualidade, mas para o bem-estar social. Então, eu estou achando esse movimento assim, do lado positivo, né, vendo os aspectos positivos, eu estou achando bem interessante. Isso, Paulo, traz realmente a transformação digital, né, cara? Que foi puxada por essa situação, acelerada por essa situação, e eu vejo exatamente isso que ele colocou, o valor que as empresas estão compartilhando com a sociedade. Isso é transformação digital, não é só o produto, o aplicativo, não, é todo um contexto da transformação digital. Eu estava em fevereiro preparando uma palestra aqui para esse circuito Rio-IFE interior, não tinha a menor ideia de coronavírus nem nada. Eu estava vendo as transformações, né? Então estava listando lá, olha, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, a inteligência artificial, a realidade aumentada, isso e aquilo, e a conexão, e o teletrabalho, telemedicina. Então, de repente, tudo que eu estava escrevendo ali para 3, 4, 5 anos aconteceu em 15 dias. Isso é impressionante e assim é motivador. Isso significa produtividade para o país. Eu acho que a gente tem que encarar dessa maneira. Nós estamos ganhando em produtividade e era uma produtividade que estava aí, disponível. E a gente não estava nem percebendo. Não, vamos fazer daqui 3% ao ano, legal, 2% ao ano, tudo bem. Opa, vamos chegar a 4% ao ano. Talvez agora a gente consiga encarar e dizer por que 3 e não 5, e não 7, e não 10? A tecnologia atravessou, né? Nós temos essa vantagem de estar convivendo nesse mundo da tecnologia aqui. Então a gente está vivendo, nós somos atores e diretores ao mesmo tempo no circuito. E tem uma experiência que eu achei fantástica, sensacional, espero que nunca mais volte atrás, foi o Congresso Nacional. O Congresso Nacional funcionando à distância. O Congresso Nacional fazia votação de terça a quinta. Pô, e de sexta a segunda, cada parlamentar ia para o seu estado para conviver com seus eleitores. Não precisa mais disso. Você não precisa parar as votações. Você pode passar o ano inteiro funcionando normalmente. Eu espero que não volte ao que era antes. Teve um ganho de aprovação de projetos importantíssimos, a jato, rapidamente, todo mundo de casa. Foi uma agilidade também de tecnologia para colocar essa turma funcionando. Com certeza, deputados e senadores não eram todos bem ágeis na tecnologia, isso foi uma motivação super rápida. Eu acho que isso aí a gente tem que parabenizar o nosso Congresso Nacional também, a infraestrutura, porque foi muito boa. Espero que não volte atrás. Não, e se você pega, Paulo, a tecnologia está sendo levada para o grande público. Vamos pegar o exemplo da Caixa Econômica, que desenvolveu um apps para possibilitar que as pessoas recebam a ajuda governamental. Para quantas pessoas foi levado isso? E os caras desenvolveram esse negócio em 20 dias, certo? Então, a tecnologia ela ganhou uma força, né, no suporte ao negócio impressionante, a rapidez com que isso está acontecendo. Tá certo? Então, eu acho, Paulo, que na hora que a gente sair de tudo isso, a gente vai realmente ter a tal da nova realidade. Né? Esse compartilhamento, né, da tecnologia suportando todas as atividades realmente está acontecendo agora. Sempre é falado, todos nós estamos muitos anos, né, nesse caminho, mas agora a gente está vendo acontecer várias coisas que a gente estava prevendo lá atrás, que ia demorar 5, 10 anos, está acontecendo agora. Isso é sensacional, cara. Olha só, sem dúvida nenhuma, a transformação digital foi a jato, express, né? O negócio começou uma segunda, na quarta estava todo mundo transformado já. Eu ouvi uma expressão bem interessante nesses dias, que agora todas as empresas são de tecnologia. Só que tem empresa de tecnologia que produz alguma coisa de indústria, tem empresa de tecnologia de varejo, tem empresa de tecnologia de petróleo, tem empresa de tecnologia de todos os segmentos, mas de tecnologia todas elas são. Todo mundo teve que entrar e se adaptar a esse mundo rapidamente. Eu acho que uma coisa que eu acho que é bacana é que se a gente fizer um pequeno levantamento, a maioria das pessoas encarou
entendeu? E tá rodando, tá trabalhando, tá dando seu jeito. Claro que a gente está falando aqui muito de mundo corporativo, quando a gente fala, quando a gente cai para outras camadas aí da sociedade, tem outros problemas, mas assim, em mundo empresarial, eu acho que a turma realmente se adaptou, a turma que quem está se dando bem é gente que conseguiu encontrar um caminho, conseguiu inovar, conseguiu ter criatividade. Então, uma coisa que eu sempre falo é sobrevive quem tem criatividade. Eu escutei um negócio fantástico também outro dia, né? Tava o pessoal batendo um papo, como a gente está batendo papo aqui. Aí uma pessoa falou assim: olha, tem gente reclamando, tem gente que está indo bem. Então, o grande fato é o seguinte: se tem gente chorando é porque tem gente vendendo lenço. Né? Aí que eu estava falando, cara, bom, se tem gente chorando, tem gente vendendo lenço, o grande negócio aqui é você ser o produtor do lenço e aproveitar essa oportunidade que está pintando aí. E tem gente que está nessa, né, gente? Que é a questão da criatividade, ver como que se reinventa, como que remodela e seguir em frente, né? Porque uma coisa que é fato é que não tem um novo normal, né? O normal está sempre mudando, ele está sempre em mutação. Só que a mutação que a gente viveu agora, ela foi muito intensa em um curto espaço de tempo, né? Mas a gente está vivendo realmente a experiência aí, e eu estou com o Paulo. Eu não creio que isso daí vai voltar, não. A gente vai seguir em frente, se Deus quiser. Na área da educação, o que vocês estão achando aí dessa arrancada e dessa mudada? É a minha área, eu falo daqui a pouco. Fala aí, Johnny. Então, e aí o que eu ia comentar agora tem a ver um pouco com essa educação. Tudo isso que vocês estão falando é uma coisa que a gente, há uns 3 ou 4 anos atrás, estava estudando no ambiente da antropologia e do direito, que seria uma nova onda dos direitos difusos, aí, né, dos direitos essenciais. E agora o acesso à tecnologia, com todo esse movimento, com certeza vai acelerar esse novo direito, que é o direito da sociedade de ter acesso à internet, acesso à tecnologia. Então, esse movimento, tudo isso que está acontecendo, eu acho que a gente estava tendo aqui uma conversa do lado muito otimista. Eu não sou muito conhecido pelo otimismo, não, mas quando se fala de inovação, eu sou um exacerbado no otimismo. E a gente está conduzindo um projeto de estudo agora para a educação, e uma das teses desse projeto é exatamente essa, sabe? Que a educação ela é um direito de todos, mas o acesso à tecnologia, o acesso à internet também é um direito de todos. E isso que está acontecendo agora só está confirmando isso, né? A gente sabe que ainda temos um problema aí em termos de educação, porque nós não preparamos, né, os nossos docentes ainda para esta nova realidade. Nós temos a mesma sala de aula do século XVIII, então, século XVII, século XVIII, como se ensinava, é o mesmo jeito que se ensina hoje, né? Aquele monte de cadeira ali enfileirada, uma pessoa na frente e falando um monte de coisa. Claro que tem suas exceções, mas a gente não pode trabalhar em política pública com exceção. A gente tem que falar da regra geral. E eu estou enfrentando, neste momento, exato momento, um desafio, que é trazer o docente, né, o orientador ali, o educador, para essa realidade da produção para quem está em casa, por exemplo, ou por meio da tecnologia, né, através da tecnologia. E aí vem uma realidade, Paulo, que é triste, porque assim, o docente diz assim, mas eu não sei como produzir. Eu quero fazer, mas eu não sei como interagir com o computador. Eu não tenho a sensação que eu estou dando aula. E isso é um desafio para a gente da tecnologia, de como que a gente cria a empatia daquele indivíduo que é a inspiração, e a gente é de uma geração, eu tenho essa cara de novinho, mas não sou tão novo assim, mas a gente é de uma geração que o professor era a nossa inspiração, né? Que o professor era a nossa referência. E como é que a gente faz isso por meio da tecnologia? Como é que esse ser iluminado chamado educador fica ali do outro lado do computador e serve como inspiração? É um desafio para a gente da tecnologia de como descobrir esse caminho. Então, É um fato. Conta um pouquinho da experiência caseira aí. Como é que os filhos estão aprendendo, estão estudando? Como é que está sendo? O Paulo, aqui em casa,
Bom, tem uma filha que está na faculdade, tem um menino que está no início do ensino médio, né? Foi diferente para eles, tá? Mas está assim, não foi tão diferente, não está sendo tão drástico essa situação por uma única questão. Eles estavam acostumados a apoiar o seu aprendizado, as suas aulas, com o uso de internet. Pô, não entendi como é que faz a equação do segundo grau. Entra na internet, tem 3.000 vídeos te ensinando o que é aquilo ali, né? Então, a turma, estou falando dos meus filhos, mas de uma forma geral, a turma está muito ligada nisso. O que você perde, que eu vejo até muito por conta do meu filho, ele reclamar um pouco, é o seguinte: você perde o contato, né? Quando você cai ali na sala de aula, enfim, você perde aquela proximidade, né? Então, eu creio também que a transformação digital para colégio, para essa turma toda, é um processo. A gente acelerou bastante esse processo, mas tem coisa ainda para fazer para ter essa aproximação. Enfim, não tem recreio, né? Os garotos não se juntam para jogar futebol com lata amassada ali, né? Quer dizer, e eles sentem falta disso. Garoto é garoto, né? Sente falta disso, né? Então, eu vejo assim que isso tudo é um processo, mas que você tem também uma questão aí que precisa ser muito avaliada e trabalhada, e aí não só no âmbito da educação, mas também, já falando aqui das empresas, na questão realmente do isolamento das pessoas, da falta de contato. Enfim, tem casos e casos aí, né, que a gente conhece de gente que fica deprimida, né? Que não tem. Por acaso, nós aqui, né, temos assim, um pouco mais de contato, não sei o que, mas tem gente, o cara mora sozinho, cara, e, sabe, não tem muito contato com ninguém, está numa cidade que não é a dele. Esse cara deve estar num momento aí brabo. Caio, tem experiência nessa área de educação aí com alguém, ou só no mercado, no corporativo também você estava liderando um processo ali, né? Sim, mas aqui o pessoal, eu tenho um enteado de 14 anos, ele tá interagindo muito bem. Como o Alberto falou, é claro que ele sente a falta do contato com os amigos, né? Isso é fato. Mas aí também a minha neta, ela tem 4 anos, está fazendo a online. Essas crianças, cara, elas vão, daqui a pouco elas estão preparadas para qualquer negócio, entendeu? Porque elas estão sofrendo um processo de amadurecimento, dado a circunstância que a gente está vivendo, extremamente interessante, grande, forte. Então, a adaptação que eles estão tendo é enorme, cara. Então, o meu enteado de 14 anos, ele está interagindo super bem, tranquilo, reclama, né, da falta do contato. E minha neta de 4 anos, ontem meu filho me mandou um vídeo, ela lá fazendo aula de pintura na frente de um mico, um monte de coleguinha. Isso é muito interessante, né? Agora, voltando para o mundo corporativo, eu acho que as empresas elas aceleraram o processo, né, Paulo? Você tem muito mais experiência do que eu nesse segmento, mas as empresas aceleraram o processo já de educação à distância, né? Eles vêm fortalecendo isso, né? Eu mesmo, na empresa que eu estava, eu liderei um processo forte tanto de ter a formação para dentro, né, dos funcionários, quanto a formação dos clientes nos produtos e serviços que a empresa presta. E eu acho que isso vai ter uma aceleração muito forte, tá certo? Eu acho que a gente tem que considerar, falando de educação, eu estou nessa área aí já há mais de 25 anos, na educação à distância, já passei por várias. Todo mundo, será que funciona? Será que dá certo? Será que dá certo? Já cansei de responder, isso dá certo, funciona, para todas as idades, para todos os jeitos. Você citou o exemplo da sua neta, eu tenho uma neta de 5 anos que aprende um monte de coisa, ela não sabe ler nem escrever e aprende um monte de coisa na internet. Eu disse, olha, pode ser um caminho para a gente erradicar o analfabetismo, é um caminho, porque você pode falar com o computador, ouvir a lógica inteira. Eu sou otimista, mas eu sou um otimista com o pé no chão, porque as coisas são viáveis, né? O desafio para o professor, eu gosto de puxar uns exemplos assim, quer dizer, o professor muda o papel. Claro que o que está no ar agora, entrou no ar assim a jato nesse mês, não é o excelente, não é um EAD maravilhoso, é um quebra-galho, legal, mas eu vou incentivar, mantenha firme isso aí.
Porque não é só gravar uma aula e passar a aula igualzinho ali, né? O professor fica, eu gravei uma aula e tal. Não, isso não é educação à distância. Você tem um monte de técnicas para melhorar. E aí eu costumo dar um exemplo assim. Vocês viram aquele show do Alok, no sábado à noite? Fantástico, passou para o Brasil inteiro. O cara é brasileiro, é um dos maiores DJs do mundo. Esse é o papel do professor. O professor é um curador de conteúdo. O cara seleciona a melhor coisa de cada um, põe um pedacinho mais acelerado aqui, um pedacinho mais freado aqui, junta tudo e apresenta. Esse é o papel novo do professor. O professor entrando e desafiando os alunos, provocando, trazendo o que tem de melhor para cada um e jogando ali. Aí eu costumo dar esse exemplo, é uma mudança de papel, né? Não é só chegar ali. O professor que vai para frente da sala de aula para dar uma aula falando o que está escrito, o que está na internet, como diz, está tudo lá, pô. Então ele tem que fazer diferente, ele tem que provocar, ele tem que desafiar, ele tem que chacoalhar. Tem um monte de coisas que dá para ser aprendido sem o professor estar presente. Onde é que o professor está? Na preparação do material, na estruturação, na organização do material. E cada vez mais a gente adotar o conceito do lifelong learning, né? Aprendizagem para a vida inteira. Então não é só a criança, é o jovem, adulto. Pô, eu estou aqui com o meu 67, estou aprendendo. Hoje eu aprendi mais um pouquinho, amanhã eu vou aprender mais um pouco. Essa é a lógica dessa dinâmica. E o mundo deu uma acelerada legal nesse ponto aí. Mas o Johnny tem um ponto importante, né? Você ter material para formar esse novo professor é muito importante, tá certo? Para que ele entenda como fazer o tutorial, fazer a gestão do conhecimento, quer dizer, isso precisa ser acelerado, Paulo, porque esse professor ele foi pego de calça curta, vamos colocar assim entre aspas, tá certo? E ele está tentando se adaptar de uma forma um pouco sem norte. Então, acho que a gente precisava incentivar esse tipo de coisa que você acabou de colocar, tá certo? Disponibilizar como eles se... Eu acho, gente, que talvez se eu pudesse fazer uma observação, acho que o principal ganho disso tudo é que o tal do ensino à distância, o EAD, entrou na equação. E entrou para valer. Não dá mais para tirar isso. Não tem volta. Falou, é claro que tem muita coisa acontecendo aí que não é exatamente um EAD, né? Até porque tem muito professor que o cara é um popstar dentro da sala de aula. Você liga uma câmera, o cara diminui. É outra coisa, é outra situação. Eu gosto muito daquela... um modelo que eu sempre sugiro, é uma coisa que eu até aprendi com o Paulo, é o seguinte: você vai no colégio, o professor tem que apresentar aquele tema, tem que apresentar aquela matéria e tem que te dar o seguinte: olha só, vamos aprofundar? A curadoria é essa aqui. Olha esse conteúdo, lê esse texto, vê esse vídeo, vê esse aqui. Só não precisa ser um negócio assim, daquela lista de 5.000 itens, aí sim você sabe que o garoto não vai fazer nenhum mesmo. Mas se você der 3, se você der 2, o garoto sempre faz, né? Então, quer dizer, essa questão do professor ser aquele negócio que ele está fazendo ali, ser um grande orientador, eu acho que isso daí é uma coisa que agora não tem jeito, porque entrou na equação, né? Eu vou dar só um exemplo para vocês. Meu filho recebeu um trabalho de matemática outro dia para entregar. Tudo bem, recebeu o trabalho, recebeu o documento, tal. Bonito. Ele me entregou, eu baixei, eu imprimi, né, para ele poder pensar naquilo ali, tal. Não devia ter imprimido, mas imprimi. Ele resolveu tudo bonito. E aí, como é que manda de volta? Manda só o resultado? Só o resultado é aquela coisa, né? Um faz, passa no grupo de WhatsApp, olha, a resposta é 47. todo mundo entrega 47 para o professor. Mas o professor não quer isso, é evidente. Ele quer ver o raciocínio do garoto. Como é que você devolve isso? Como é que você devolve isso? Isso daí já é se não tem uma plataforma, se não tem um preparo, se não tem uma estrutura, isso daí já é algo que é muito difícil de você transpor. Aí o que acontece? Aqui em casa, enfim, minha esposa tem uma paciência gigante. O que ela fez? Ela reproduziu a lista, né? Digitou aquele negócio todo, botou o raciocínio que ele fez todo no papel e botou ali e mandou de volta para o cara. Porque a outra solução seria o quê? Tira uma foto disso daqui e manda
deixa o cara se tirar lá. Quer dizer, é isso que eu estou falando. O que eu acho que é o mais positivo de tudo é que EAD entrou na discussão, entrou na equação, e não vai sair. E não vai sair. Então, agora, a turma vai se preparar, não importa se o colégio é super conservador, é super tradicional, ou se ele é super moderninho, vão ter que encontrar o caminho. E eu estou falando de colégio aqui porque é mais fácil para mim, mas entenda aí, colégio, faculdade, treinamento corporativo, tudo O que é importante é não voltar, não deixar voltar de para trás do jeito educação, que está. é isso aí. Inclusive, Dionísio, eu acho que você pode... Fala aí, Caio. não, inclusive o meu enteado estuda num colégio inglês, né? Então o ano termina agora em junho. O contrato novo que veio para assinar já traz uma mudança especificando que pode ter aula pela internet. Legal. É isso mesmo. Os colégios já estão se adaptando para evitar problemas futuros, tá certo? De você dizer não posso, não vou pagar porque não teve. Está todo mundo se adaptando a isso, amigo. Jones, você que está aí discutindo aí no nível de governo, como é que está esse assunto conectividade? Eu acho que esse é um ponto-chave. Eu considero, por exemplo, que é muito mais fácil botar todas as crianças conectadas do que colocar saneamento no Brasil. É muito mais fácil. Tá? Já tem as operadoras, já tem o sistema, já tem os fabricantes, já tem tudo. Se gastar alguns bilhõezinhos que o nego está gastando aí de qualquer jeito, é fácil. É fácil não. Tudo está pronto, tem toda a solução pronta. O pessoal está discutindo isso? Então, Paulo, assim, não sei o quanto vocês acompanham essa pauta executiva, né, da conectividade, mas o ministro, essa foi uma das bandeiras dele, né, quando ele assumiu ali o ministério, e principalmente porque na cabeça de todo mundo que está discutindo hoje conectividade no Brasil, 5G é o que vai resolver todos os problemas do mundo e aquela coisa toda. Eu tenho a minha própria opinião sobre essas questões, porque eu acho que a gente tem várias bandas aí abertas no Brasil não utilizadas, que podiam estar sendo utilizadas para esse acesso social da internet, mas eu acho que aqueles leilões do 5G, aquela coisa do 5G que estava atrasada, agora está sendo acelerado, né? Porque está se percebendo que a sociedade precisa dessa conectividade. E a grande aposta do 5G é exatamente que ele vai viabilizar isso em grande escala, em grande qualidade e em grande transmissão de dados. Agora, mais uma vez, a gente entra no mesmo problema que o Brasil sempre tem quando tem alguma coisa muito inovadora que pode transformar, inclusive, o processo de produtividade nacional em infraestrutura, né? A infraestrutura ainda é o grande desafio e não é um problema de governo, é um problema de Estado. O Estado não sabe lidar com um plano estratégico de desenvolvimento de infraestrutura que possa abarcar essa nação que são muitos Brasis. Né? Como é que eu alcanço? A Softex está na Amazônia, por exemplo, e a gente tem vários tipos de projetos na Amazônia. E um dos nossos desafios é levar, por exemplo, o conteúdo de empreendedorismo para o ribeirinho. Mas como é que eu levo isso em termos de conteúdo para o ribeirinho, que o meu único acesso a ele é 2 dias de barco? Então, a gente tem alguns desafios nesses Brasis, porque nós fazemos parte de uma classe muito privilegiada, né? Nós somos muito privilegiados. Mas existe um outro Brasil que também está sendo impactado por tudo isso que está acontecendo no mundo nesse momento, inclusive aquele povo que a gente chamava de povo autóctone, as tribos autóctones do Brasil, eles também estão sendo impactados por tudo isso que está acontecendo. E, na minha cabeça, o grande remédio, e eu não estou falando de saúde, estou falando de retomada econômica, de empoderamento social, de competitividade nacional, é a conectividade, é a tecnologia, e mais do que nunca, né? Mais do que nunca, o setor de software, que é o grande espírito das máquinas, né? A grande alma das máquinas, ele se tornou mais relevante ainda. Agora, o que preocupa? O que preocupa é que durante, aí, digamos, 30 anos, 40 anos, nós tínhamos no governo uma pasta específica só para tratar de software. Só porque o software era uma coisa muito importante ali nos anos 90, né? Nos anos 80 ele já começava e nos anos 90 também. Hoje a gente não tem essa pasta. E eu percebo que já existe um movimento dentro do governo, por exemplo, para ter uma pasta específica para tratar esta alma da máquina, né?
essa alma da coisa que é o software. E emprega muita gente e é uma das formas mais rápidas também de desenvolvimento econômico. Então, a questão da conectividade, ela tem... Estão colocando todas as fichas no 5G, mas nós temos o problema da infraestrutura, que ainda é um grande problema. As capitais vai ser resolvido muito rápido, mas a gente não está falando de capital. Nós estamos falando do interior do país, né? Mas sabe o que acontece, Jones? Olha só, concordo com você. Também, olha só, não tem solução mágica, né? Não tem PIN que vai fazer isso daí funcionar. Mas até de um papo que estava rolando outro dia, é muito mais barato você fazer uma conectividade tecnológica do que você abrir buraco de metrô nas cidades para fazer, enfim, para as pessoas poderem se locomover, para gerar mobilidade. Porque, por exemplo, vamos pensar aqui, Rio e São Paulo. Vocês acham que em algum momento a gente vai ter metrô suficiente para atender, sim, com brilhantismo, com conforto a população? Não. A resposta é não, não vai ter, não vai conseguir. Haja investimento para isso. Entendeu? Então, essa questão da gente conseguir resolver determinadas coisas por essa questão da conectividade, isso daí é uma grande saída para o Brasil. E aí eu coloco de novo, o que é mais barato? É fazer a conectividade tecnológica ou tentar gerar mobilidade? Eu dei aqui um exemplo bobo. A gente poderia dar aqui 300 outros que seriam muito mais simples de você fazer, né? Da gente pontuar isso. Então, essa daí eu acho que é uma questão. Veja como você fala assim, a gente tem o Brasil do Rio, tem o Brasil de São Paulo, tem o Brasil do Sul, tem o Brasil de Brasília, tem o Brasil do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste. E o que é engraçado isso é que é engraçado, o que é pitoresco é que é completamente diferente. São completamente diferentes. São situações aspas, normais completamente diferentes dessa turma, que essa turma vive. Então, eu sempre tenho aquele negócio, você tem que tratar diferente os diferentes. Né? Então, não dá para ter um modelo que é o modelo nacional que vai de A a Z, do Oiapoque ao Chuí. Não dá, cara. Não dá, porque você não vai conseguir chegar nisso. Então, você tem determinadas demandas numa região e outras demandas na outra, e saber conduzir isso daí. E, honestamente, eu acho que agora a gente mostrou, né, que tem uma saída viável de estarmos todos conectados, né, tecnologicamente. Então, você facilita a mobilidade dentro das cidades, você facilita a mobilidade entre os centros, você facilita, inclusive, até a questão da segurança, tudo fica assim, mais fácil e com investimentos mais racionais. Né? Então, quer dizer, você tem uma oportunidade da gente conseguir realmente dar uma virada aí no Brasil, porque, vamos ser sinceros, nunca vai ser o suficiente a quantidade de estrada, de ferrovia. Eu acho que isso tudo é importante, tá? Não estou dizendo que não tem que fazer, não, tem que fazer. Mas nunca vai ser o suficiente. A gente tem que ter um outro tipo de investimento que apoie essa situação toda. Não sei se vocês conhecem um programa, se eu não me engano, da Google, eu não sei se é com a Virgin, mas os caras estão soltando 30 mil balões que operam a 50 mil metros, né? Que é uma solução muito mais barata do que o satélite, tá certo? Para crescer a camada de cobertura na Amazônia, no Nordeste, no Norte do Brasil. Inclusive, até um dia desse, há uns 15 dias atrás, eu estava lendo uma reportagem que um balão desse caiu numa cidadezinha pequena e o pessoal estava achando que era o OVNI que tinha chegado. Né? Tá certo? Esse tipo... Exatamente. Esse tipo de projeto, cara, é o que vai acelerar o negócio. Tá certo? Você colocou um ponto, Alberto, extremamente interessante. A questão da movimentação numa cidade como São Paulo. O metrô aqui demorou décadas, né, para chegar onde chegou. Mas agora, com essa acessibilidade da transformação digital, por que eu preciso pegar o metrô e fazer uma reunião contigo lá no Tatuapé, por exemplo? Eu faço por aqui. Então, essa necessidade ela vai diminuir.
que faz parte daquele misto de estar no cliente, estar no escritório e estar em casa. Então, esse crescimento, tá certo? Ele vai diminuir. E aí você vai ter dinheiro para investir em outras coisas. Né? A questão do imobiliário, quando a gente falou do home office, né? Está todo mundo pensando em diminuir a metade dos seus escritórios, tá certo? Então, essas coisas vão mudar muito. E esses programas que a gente está vendo aí das empresas, das grandes corporações, é que vão cobrir isso que o Jones colocou. Porque o Estado, eu acho que ele não tem o investimento, ele não tem a disponibilidade para fazer isso acontecer sozinho. Se não tiver a ajuda dessas grandes corporações com ideias novas como essa do balão que eu citei, a coisa não vai funcionar. Eu acho que a gente tem que ter uma grande meta, e eu acho que é o desafio, aproveitar a tecnologia. A grande meta é a conectividade. 210 milhões de brasileiros conectados. Vai. A meta é essa. Como aquele presidente da GE, carismático, ele falava, se você definir uma meta e já souber como é que vai cumprir, joga fora a meta. A meta tem que servir para isso, para desafiar, para mudar. A gente deu um salto, ninguém podia prever o que aconteceu agora nos últimos 30, 40 dias. Pô. Então, essa é a lógica. Eu acho que tem que ter um objetivo nacional que envolve academia, envolve governo, envolve empresas, dizendo, olha, é conectividade. Vamos ligar todo mundo? Ligar tudo com tudo? Isso é 6 meses, um ano. No segundo semestre já põe uma garotada estudando, já põe no ano que vem. Esse é o modelo. Eu sou otimista nessa linha, né? Eu sou otimista no seguinte sentido. Quando que eu posso imaginar que um aluno no interior do Piauí possa ter a mesma aula que um aluno numa escola top em São Paulo? Quando? No dia que estiver conectado. No dia que estiver conectado, pode. Enquanto isso, não vai ter. Então, essa é a lógica. A lógica é para melhorar. Tem que ser para melhorar, não para quebrar galho. É para melhorar, é para mudar mesmo. E a gente teve um exemplo de uma mudança radical que a gente não tinha planejado. Pô, vamos que vamos. Não, olha só. E esse tem que ser o espírito nessa reconstrução, né? Nessa retomada econômica. Tem que ser exatamente esse espírito, Paulo. Se a gente for com esse espírito, a gente retoma muito mais rápido do que a gente está vendo as previsões e tudo mais, entendeu? Tem que ser esse espírito, o espírito de fazer. Exatamente. Como o Paulo está falando, vamos nivelar por cima, né? Porque você consegue racionalizar, e claro que a empresa vai fazer isso, né? E você racionaliza o uso dos seus recursos e das pessoas que estão trabalhando para você, e você consegue, inclusive, melhorar a vida delas. Olha só, de novo, um exemplozinho básico. Meu filho, o colégio dele é no centro do Rio. É 1 hora e pouco para ir e 1 hora e muito, quase 2 horas para voltar. O cara está feliz da vida, né? Tem 3 horas e meia a mais na vida dele, todos os dias. Todos os dias. Então, outro dia ele estava gemendo aqui, pai, como é que vai ser quando voltar? Eu falei assim, malandro, não vai ser biscoito. E ele já não quer que volte do jeito que era. Ele já não quer. Eu garanto que os amigos dele também não querem. Então, quer dizer, essa situação, essa imposição de uma nova realidade é que eu acho que a gente tem que aproveitar aí e não deixar voltar atrás. Eu acho que, no fundo, o que aconteceu aí? Você tinha uma equação equilibrada e, olha só, jogaram um monte de variáveis nessa equação, agora você tem que reequilibrar ela. Mas o que é o bom disso? É que está todo mundo desequilibrado. Então, você juntou todo mundo aqui. Então, agora sai todo mundo do famoso volta todo mundo para o início, né? Então, vamos que vamos. Eu acho que é uma oportunidade. O Caio ainda agora citou um exemplo da Caixa, né? O aplicativo da Caixa. O que tem ali por trás daquilo? Nós tínhamos ali 40, 50 milhões de pessoas que estavam desaparecidas, escondidas. Agora não, já estão cadastradas. Se a gente seguir nessa linha, né, aí eu vou pedir a opinião do Johnny, nessa linha de integração de cadastros, banco de dados, na hora que a gente tiver todo mundo cadastrado, souber onde estão, souber a renda, dá para fazer políticas específicas. Como está lá a China cadastrou todo mundo, conectou todo mundo, quase não tem papel moeda circulando mais, até o mendigo aceita cartão, aceita pagamento. Essa é a lógica, a gente tem que pensar em produtividade. A tecnologia é produtividade, é para ganhar, é para aumentar, não é para gastar. Esse é um desafio aí para Brasília, né, Johnny?
E é mesmo, viu, Paulo? Assim, essa questão. Primeiro que foi um movimento, assim, a gente viveu isso no Bolsa Família, do cadastramento, né, ali dos mais vulneráveis. Mas quando a gente olha para esse movimento que foi feito agora pelo Estado, ele foi um movimento ousado e rápido, né? Com todas as críticas que estão sendo feitas, mas ele foi rápido e ousado. Ele, de repente, encontrou um grupo que estava à margem, né, do olhar das políticas públicas numa rapidez muito grande e trouxe, e eu espero, de fato, que tenha trazido ao espírito de quem é responsável pela política pública de integração de dados, de governo moderno, de governo inteligente, essa necessidade de saber quem são as pessoas, de mapear as pessoas, de entender o Brasil, porque o único instrumento para entender o Brasil hoje chama-se tecnologia. A gente só vai entender o que cada brasileiro precisa, o que cada região precisa, se a gente de fato tiver integração dos sistemas. Mas aí vocês devem conhecer bem a administração pública, mas o que acontece hoje, né? E esse é um desafio para a gente, como cidadão, influenciar os nossos bons políticos nesse processo de integração, porque o município ele tem a sua própria base de dados, o estado tem sua própria base de dados, o governo federal tem sua própria base de dados, e cada um desses tem 300 secretarias, e cada secretaria tem a sua própria. E elas não se falam ainda, né? A gente está aqui em 2020, quase 2021, já quem está doido que acabe 2020, mas e a gente ainda está falando de integrar os dados de sistema das secretarias de um determinado município, do governo federal, sendo que isso hoje, vocês que são de tecnologia sabem disso, é extremamente simples. Claro, não é fácil, mas é muito simples fazer todo esse processo em termos de saber quem é quem e integrar esses dados. Obviamente que tem alguns desafios aí, porque, como eu disse antes, nós somos muitos Brasis, né? Tem alguns projetos, a Softex ela hoje está executando um dos projetos que chama Governo Inteligente, a gente tem um ensaio de integrar todas as bases de dados, pelo menos aquelas públicas, com interação. Então, hoje a gente consegue fazer uma avaliação pegando duas escolas, né? Uma de uma determinada comunidade do Rio contra uma outra comunidade do Rio com os mesmos elementos, com as mesmas condições, comparar ali o rendimento escolar de uma turma do mesmo nível, comparar o salário daqueles professores, a formação daqueles professores e a questão da violência ali, fazer cruzamento de dados e gerar uma política específica para atingir aquelas duas regiões com base nas boas práticas que foram realizadas em outros lugares. Porque, afinal de contas, a roda já foi inventada. Então, a gente só precisa copiar alguma coisa, alguma boa prática que alguém já fez. E só com integração de dados é que a gente vai descobrir onde é que está dando certo algumas políticas que dá para ser replicado em outros lugares. E não criando uma política nacional como se nós fôssemos uma sociedade homogênea, né? Nós somos uma sociedade extremamente heterogênea, então não há uma política para cá não funciona para lá. E só a tecnologia, vamos aí até ser meio um pouco herege, só a tecnologia salva nesse momento. Então e com a questão dos analytics que tem disponíveis, você pode criar modelos, tá certo? E fazer essa separação dos Brasis que você está colocando. Não é? Então, a tecnologia ela existe. O problema é como empurrar e como fazer acontecer. Esse é o ponto. Esse ponto é importante, esse que foi levantado por vocês agora. Não é a tecnologia pela tecnologia. Nós descobrimos um monte de problemas, um monte de problemas sociais, um monte de gente que estava escondida. Então, a tecnologia é para essas pessoas, é para fazer com que isso aflore, né? A gente aprovou urgentemente uma unidade de renda básica. Isso está em discussão há anos. O Bolsa Família foi um pouquinho ali, mas aprovamos 600 pratas por cabeça. Eu espero que não saia mais. A gente tem que pensar na renda básica, pensar no modelo de remuneração das pessoas, pensar num país com menos diferença, né, de renda entre as pessoas, e a tecnologia é para isso, é produtividade para servir as pessoas e fazer o país melhorar. A tecnologia é meio para você fazer as coisas acontecerem. Ela não é fim. Esse é um ponto que eu bato sempre. Eu nunca começo a conversar com o meu cliente sobre a tecnologia. Qual é o teu problema? Qual é o negócio que você quer fazer? E aí você aporta a tecnologia que mais se adequa àquele momento. Tá certo? Esse é o ponto, Paulo.
Exatamente. Só, gente, eu tive uma... primeiro, a gente tem uma... Sinto informar vocês que a gente está encaminhando aqui para os minutos Está animada a finais. conversa, agora que eu estou vendo o relógio. A conversa é boa, passa rápido. Mas eu tive enfim, na minha vida empresarial, tive a oportunidade de ter como cliente uma pessoa assim muito interessante, me ensinou muita coisa. Então, quando eu era bem mais jovem, tinha aquela questão de, saiu uma linguagem nova, uma tecnologia nova, eu queria pegar aquele negócio e fazer. E essa pessoa que sempre falava assim, Alberto, para quê? Eu só me perguntava assim, para quê? Para quê? O que isso daí vai fazer diferente do que você já tem fazendo diferente hoje? Para que eu vou comprar uma nova versão que faz exatamente a mesma coisa? Porque tem aquele negócio, a tecnologia pela tecnologia, né? Então, eu aprendi muito isso daí, aprendi na carne, né? Tipo, tendo que fazer um planejamento e justificando do porquê da troca de tecnologia, mas é como o Caio falou, a tecnologia é meio, não dá para você brincar da tecnologia só porque é um negócio novo, que é bacana aquilo ali, tal. Não, ela é meio, o que ela vai agregar, o que ela vai fazer, né? O que ela vai trazer de ganho aqui enfim, para as empresas, para a sociedade como um todo. Então, eu sempre costumo dizer, uma das coisas que eu comecei a fazer na vida, profissionalmente, era dar aula, né, de introdução à microinformática. Tem uns 3.000 anos isso. E eu costumava dizer para as pessoas que participavam, a maioria delas eram gestores, eram empresários, participavam, você olha só, não adianta informatizar o caos. Adianta. Você só vai ter o caos mais eficiente, né? Ele vai ficar mais... Ou seja, os seus problemas vão explodir. Ou você se organiza antes de informatizar, ou vai ser um desastre isso. E olha só, isso é algo que é válido até hoje, né? Não adianta pegar um negócio qualquer e enfiar ali. Não, tem que pensar um bocadinho e ver como que a gente quer seguir ali em frente. Bom, gente, já fechando o nosso tempo aí, vamos fazer uma rodada de despedida aí, agradecendo a presença de vocês. Caio, fala aí. Olha, eu acho que a iniciativa de vocês é sensacional. O tempo passou e a gente não sentiu, né? Se a gente pudesse, a gente continuaria aqui muito mais tempo, colocando os pontos, levantando pontos. Então, parabéns pela iniciativa e espero que poder ajudar vocês em outras oportunidades, tá certo? Foi um prazer aqui estar conversando com vocês. Prazer, tá certo? Acho que você é extremamente importante aí na capital federal, de orientação, de dar norte, né, para as companhias, né, em termos de tecnologia, tá certo? E Alberto e Paulo, parabéns pela iniciativa, sensacional, muito bom. Adorei participar. Johnny? Isso aí, gente. Eu faço das palavras do Caio aí as minhas palavras em termos de agradecimento. Eu sou um admirador de vocês sabem disso, então não vou chover no molhado aqui, senão vocês saem muito inchados dessa live. Mas eu acho que, como saída, fica aí essa despedida e cada um de nós é responsável hoje por essa mudança social que a gente precisa fazer nesse país, que não é só social, é econômica também, de alavancar o país, e a tecnologia tem um papel fundamental, e nós, da área de inovação, da tecnologia, temos esse papel fundamental de influenciar, e principalmente nós aqui, que somos influenciadores, né? Então, nós temos esse papel fundamental de influenciar aqueles que tomam a decisão sobre isso no país. Então, Blá? Perfeito. Bom, olha só, eu vou terminar provocando, né? Então, eu tenho um papo que eu mantenho com o Milê já de muito tempo, que é o seguinte, a gente está vivendo aqui essa época de quarentena, esse negócio todo, eu já estou provocando vocês para voltarem, para a gente voltar daqui a algum tempo, para a gente rediscutir isso que a gente está falando aqui e ver o que aconteceu. Então, já fica aqui o convite, né, o compromisso de vocês voltarem aqui, batendo papo com a gente. O papo foi fantástico. Essa primeira edição não poderia ter sido melhor. Eu agradeço demais aí o Jones, que tem um papel assim, super importante aí em Brasília, à frente da Sofitex, com as ações de inovação,
e com a capilaridade que a Softex tem dessas ações pelo Brasil inteiro, eu sei da dificuldade, eu sei dos desafios, mas o Jones é um cara incansável. Jones, parabéns. E ao Caio, muito obrigado aí por estar participando da gente, emprestando um pouco dessa vasta experiência de vida empresarial, executiva, corporativa. Você sabe, Caio, que você ganhou aqui um amigo para o resto da vida, para a gente atormentar aqui um pouco o Milê. Muito obrigado por ter participado. Para mim, é uma honra estar aqui com vocês. Milê. Bom, pessoal, agradecendo aí novamente, eu acho que ele tem esse papel, que o Soft, Rio Info, Rio, nós temos esse papel de integração entre governo, empresas, academia, a gente fazer essa provocação e fazer com que a gente ande para frente. Eu gosto de usar a palavra, a gente tem que sair dessa encrenca melhor do que entramos. Não é para voltar para lá onde estava, não. A gente tem que sair daqui melhor e isso vai acontecer. E a gente dosando aí as informações, usando a tecnologia como meio para alavancar. E é isso aí. Eu gostei muito da nossa conversa, agradeço aí a presença de vocês e vamos repetir isso mais à frente mesmo. Gostei, obrigado. Vamos só fazer uma coisa antes de fechar. Vamos tirar a foto aqui, faz todo mundo cara de bonito. Tá bom. Tchau, gente. Tá bom. Tchau, obrigado, hein? Um abraço. Valeu, obrigado. Tchau.